Ele falou assim, tá de pé ainda? Eu sou uma mulher de palavra. Tá louca pra eu fazer, eu faço. Mas bem que eu tentei empurrar o Glaucio, não deu certo. Falei, pastor, aproveita que o Glaucio está aí. Ele não chegou na sexta, mas só dá oportunidade para ele. Mas, gente, não colou. Amém, glória a Deus. Se eu não botar o óculos, não enxergo nada. Então, vamos lá, irmãos. Semana passada, o Jader trouxe uma palavra aqui sobre relacionamento com Deus. Que Deus gosta de se relacionar conosco. Né? Todo mundo lembra? Que ele falou, se eu pegar seu gancho aí, tá, Jader? A gente é copião no reino de Deus, né? É isso aí. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios. Paulo escrevendo aos crentes da igreja que estava em Éfeso. Isso é para o Pedro. Efésios, capítulo 5. E nós vamos ler aí, vamos ler. Todo mundo achou? Amém? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Vamos ainda orar, Senhor. Nós não sabemos, ó Deus, todas as verdades da Tua palavra, porque, assim como Jesus contou numa parábola, que o reino de Deus é semelhante a um homem que procura grandes tesouros e ele achou um campo onde tinha uma grande pérola e ele vendeu tudo que tinha só para comprar aquele lugar, porque aquela pérola era de um valor tão grande. Senhor, nós queremos que o Senhor desvenda no nosso coração, aos nossos olhos, a pérola da Tua palavra, para que esse tesouro, que a Sua palavra também diz que é guardado em vasos de barro, que somos nós, seja, Senhor, realmente fruto na nossa vida, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de relacionamento, nós temos que ter em mente a vontade de alguém de se relacionar, né? E isso o Jader deixou muito bem explicado quando ele disse que Deus procura se relacionar com os seus filhos. Mas eu quero lembrar que nem sempre foi assim, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus
pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então isso é tão tremendo, eu chego a me arrepiar quando eu leio esse texto maravilhoso. Porque nós sabemos que quando Deus criou todas as hostes celestiais, houve uma rebelião no céu. Nós já sabemos essa história. E por causa dessa rebelião, a terra tornou-se informe e vazia. As trevas são consequência dessa rebelião. Então, quando Deus vem para colocar e vê aquela terra sem forma e vazia, cheia de trevas, e trevas não combinam com Ele, Ele diz, haja luz, e se apresenta o príncipe da luz. Quem é o príncipe da luz? É Jesus Cristo. Porque todo reino tem um príncipe. Não é verdade? Não existe reino sem príncipe. E o príncipe das trevas é Satanás. Jesus mesmo diz, eis que vem aí o príncipe deste mundo e eu não tenho parte com ele. Nada tem em mim que é dele. Porque ele é a luz. João diz que Jesus Cristo é a luz do mundo. Então Deus vem e traz a luz, haja luz. E todo mundo acha que quando Deus criou a luz, Ele estava fazendo o sol. Mas não é verdade, né, pastor? Não é verdade, porque o sol foi criado no 4º dia. Não é? Então o sol é apenas uma estrela. E o sol, como algumas pessoas o adoram a coisa errada. Porque ele não é uma pessoa, ele não é a luz. Mesmo porque os cientistas estão dizendo que o sol está apagando. Né? E está tendo uns negócios meio esquisitos lá nele. Mas Jesus é a luz eterna, ele jamais apaga. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor chamou a luz, o príncipe da luz, e ele então determina que haja o quê? Uma separação entre a luz e as trevas. Houve separação. Isso quer dizer que existem 2 reinos, não é verdade? O reino das trevas e o reino da luz. Não existe um reino na penumbra, no meio termo. Não existe um reino em que a luz pode habitar nas trevas ou um reino em que as trevas podem habitar na luz, como aquele símbolo do Yin Yang. Vocês já viram? Que é assim, redondo, tem um lado preto com a pontinha branca e um lado branco com a pontinha preta. O que é aquilo? Dizendo que o bem pode existir no mal e o mal pode existir no bem. Mas isso não pode existir, porque Deus determinou, haja separação entre as trevas e a luz. Então nós temos que escolher se a gente vai seguir o príncipe das trevas, Alessandro, ou o príncipe da luz. Porque se nós não escolhermos, como é que fica? Né? O diabo escolhe para nós, né, pastor? Porque não existe ninguém em cima do muro, né? Se você está em cima do muro, você está do lado das trevas. E a palavra de Deus diz que Deus passa revista aos seus exércitos. Lá no livro de Isaías, não vou lembrar onde está, mas ele passa revista às suas tropas de guerra. Isso quer dizer que Deus sabe quem são os seus soldados. Amém? Então o Senhor, Ele traz... Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com relacionamento? Porque se houve essa injeção de trevas, nós não poderíamos chegar a Deus se não houvesse uma forma de nós chegarmos até Ele. E Ele criou o reino da luz, aqui onde estava trevas, Ele trouxe o príncipe da luz, porque através dele, Ele estaria trazendo o relacionamento com o homem. Né? Então, todo mundo sabe de cor, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Só aqui que sabe? Porque Deus amou o mundo. Então, quando Deus quer ter um relacionamento conosco, quem dá o primeiro passo em direção é Ele. Engraçado isso, né? Todo mundo pensa que a gente tem que correr atrás de Deus, pastor. Mas o Senhor tem falado aqui, nós temos ouvido que é Deus
que vem até nós. Ele deu o primeiro passo. Ele enviou o seu filho, o príncipe da luz. Como que é o nome do pai do Glaucio? Seu João. Ele enviou o príncipe da luz para o Senhor. Ele deu o primeiro passo em direção ao Senhor, para que o Senhor pudesse crer nele e ter a luz na sua vida, e não as trevas que Satanás criou pela sua rebelião. Amém? Aleluia. Então eu quero trazer 2 aspectos bem rápidos aqui do nosso relacionamento com Deus. Primeiro, Deus se relaciona conosco como filhos. E também Deus se relaciona conosco como servos, né? Nós temos que ter em mente que a parte de Deus, Ele dá o primeiro passo, ela tem que ser assim, porque do contrário nós não poderíamos nos achegar a Ele. A palavra de Deus diz que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Então não havia poder em nós para dar o primeiro passo, mas Ele deu. Amém? Então o que acontece quando nós nos relacionamos com Deus, nesse relacionamento como filho? Abra sua Bíblia no livro do Evangelho escrito por João, lá no versículo 1, no capítulo 1. Vamos ver o que João nos diz sobre esse relacionamento. Como é que nós podemos ser filhos de Deus? Todo mundo aqui sabe isso de cor, mas eu gostaria de lembrar, né? João 1, 12 e 13. Amém? Lá no versículo 4 diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Lá no versículo 12 diz o quê? Quem pode ler para nós? Mas a todos que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não basta ter apenas um reino da luz. Não basta o Senhor ter dado o primeiro passo, a nossa direção. Nós temos que crer que a vida está em Jesus, que a vida está nele. E se nós crermos, a palavra de Deus diz aqui que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Isso é maravilhoso, porque para ser filho de Deus precisamos de poder. Nós não temos poder em nós mesmos, porque todo o poder que havia em nós foi consumido em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram. Mas Deus nos deu o poder de sermos feitos seus filhos quando nós cremos em Jesus Cristo. Amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Aleluia. A saber os que não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que maravilhoso. Nós nascemos da carne. Todos nós nascemos da vontade do homem, né? Porque se não houvesse a união do meu pai com a minha mãe, eu não existiria. A vontade deles me trouxe a vida. Mas quando nós somos feitos filhos de Deus, nós não nascemos da vontade dos homens. Nós não nascemos da carne e do sangue. Mas nós nascemos de Deus. Quando Jesus estava explicando para Nicodemos, ele diz, olha, importa-vos nascer de novo, não da água, não do sangue, né? Nem da carne, não voltar ao ventre da sua mãe, mas da água e do Espírito. É daquilo que Deus trouxe através do seu Filho Jesus. Amém? Então Deus se relaciona conosco como filhos, nos dando o poder de sermos seus filhos, quando cremos e recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Como é que eu sei que Deus tem essa vontade de ser meu Pai de verdade? Quem foi que me contou isso? Vamos abrir Lucas 11. Lucas, só voltar aí um livro. Jesus está explicando a eles alguma coisa. Lucas 11, os versos 2 a 4.
Todo mundo sabe essa passagem de cor, né? Que um dia Jesus estava orando e os discípulos começaram a perceber que Jesus orava de uma forma diferente, porque os judeus, eles têm, eu acho que mais de 300 orações que eles precisam fazer. Quando chega o Shabá, eles têm umas orações para o dia inteiro, para a hora que acende a luz, para a hora que apaga a luz, para a hora que bota a comida lá, para a hora disso. Tudo eles têm uma oração. Mas já está escrita do jeito que tem que orar. Mas Jesus não orava como eles, Jesus orava diferente. Então eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus veio e diz o seguinte, quando orardes, direis, Pai nosso, Pai nosso que estais no céu. Então Jesus não falou assim, olha, quando você orar, Pedro, você fala assim, Pai de Jesus. Não. Ele falou, Pedro, o Pai é nosso. Então, se o Pai é nosso, querido, estou compartilhando com você tudo aquilo que é meu. É seu também. É da Alda, é do pastor, é do João, da Alessandra, do Glaucio, do meu marido, de cada um de nós que estamos aqui. Pai nosso. Porque se Jesus não compartilhasse conosco o seu Pai, e nos dissesse, ele também é seu Pai, nós não teríamos uma testemunha fiel e verdadeira de que aquilo que as Escrituras nos deixaram, ela é realmente verdade. Porque quando nós chegamos na casa de alguém, ele diz, olha, isso aqui é o meu irmão em Cristo. Alguém está dando testemunho de que eu sou irmã em Cristo dele. Olha, isso aqui é o meu marido. Eu estou dando testemunho de quem ele é. Então Jesus disse para todos, olha, o Pai é nosso. Não é só meu, é nosso. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 32, aí ainda, em Lucas 12. 12. Mais um capítulo para frente. Olha o que Jesus falou para nós no 12:32. Que testemunho maravilhoso de que Deus é nosso Pai. Alguém pode ler? Aleluia. Não temas, porque o vosso Pai. Então nós temos um relacionamento com Deus, um relacionamento de pai e filho. Aleluia. Quando nós somos filhos, nós temos vantagens, não é verdade? Muitas vantagens. Por quê? A primeira coisa que um pai deixa para um filho é a sua natureza. Quando na carne nós nascemos, nós recebemos uma herança genética. A natureza humana através do DNA. Mas quando nascemos em Cristo Jesus, em Deus, nós recebemos o DNA de Deus. A natureza de Deus em nós, o nosso Pai em nós. Será que isso que essa menina está falando está escrito na palavra de Deus mesmo? Né? Vamos lá em João, capítulo 17. Aqui é assim, a gente lê a Bíblia, né, pastor? João 17, 21. Eu vou ler para vocês. Olha o que está escrito aqui. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que Jesus está falando aqui, que como o Pai é nele, como ele recebeu essa herança, ele quer que nós também sejamos um com ele. Que nós compartilhemos essa natureza de sermos feitos filhos de Deus. Então ele nos transfere a sua natureza. Outra coisa que o filho tem é o amor do pai. Não é verdade? Claro que nós temos muitos testemunhos de pessoas que abandonaram seus filhos. Que nunca tiveram talvez um amor na vida, né? Do pai verdadeiro e deixou para lá. Mas essa não é a regra e não foi assim que Deus criou. Nós recebemos dos nossos pais o amor,
E nós transmitimos aos nossos filhos o amor. E Deus também nos trata como amor. Nós temos o amor do nosso Pai. É o versículo 26, logo aí na frente, que está escrito: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia! Deus quer que o amor dele, que está em Cristo Jesus, esteja em nós. Um amor eterno, um amor verdadeiro. E esse amor ele nos compartilhou. Então talvez, não sei como foi o seu passado, mas talvez você nunca tenha tido o amor do seu pai ou da sua mãe. Mas saiba que nessa noite Deus está dizendo: eu quero ser seu pai, através de Jesus. E eu tenho amor, eu tenho uma natureza incorruptível para te dar. E eu tenho mais do que isso. Deus tem herança para nós. Amém? A Alda ganhou uma herança. Ela mora lá no cantinho do pedacinho de terra que o pai dela recebeu de herança e já transferiu para ela. Ela recebeu herança. Ela não recebeu herança, ela está morando de favor, porque o pai dela, a hora que ele quiser, ele despeja ela. Porque herança a gente só recebe depois que o pai morre. Então ela não recebeu herança, mas ela está usufruindo da herança que o pai dela recebeu, né? Então isso é muito bom. O pai deixa herança para os seus filhos. A gente sempre procura fazer um pezinho de meia para o filho ter uma vida melhor do que a gente, não é verdade? Né, Glaucio? Tenho certeza que você não quer que os seus filhos passem, a Alessandra não quer que seus filhos passem tudo que vocês passaram na vida de dureza, de dificuldade, né, seu João? Quando você vê o seu filho, né, numa situação melhor do que o Senhor já passou na vida, é uma alegria. Agora não é diferente com o nosso Pai. Ele nos deu herança, uma herança eterna, uma herança que é tanto no céu quanto também na terra. Porque na terra a palavra de Deus diz que se obedeceres a minha voz e atentamente ouvires os meus mandamentos, todas essas bênçãos te alcançarão. Então nós seremos benditos ao levantar, ao deitar, nós seremos benditos quando nós trabalharmos, os nossos filhos serão benditos, a nossa casa será bendita. Mas nós também temos a herança dos santos, que é uma herança que não se corrompe. O que é uma herança que se corrompe? Será que ela se corrompe porque ela recebe por propina? Não, ela se corrompe porque ela se perde. Se você guardar prata, ouro, aqui nessa terra, o que vai acontecer? A ferrugem não vai alcançar ele, mas o ladrão vai. Alguns já tiveram a casa roubada aqui algumas vezes, né? O ladrão rouba, né? Se for coisa chata, né? O ladrão entrar na sua casa, rouba, né? Mas Deus quer, ele diz que ele tem para nós um tesouro lá no céu, sabe, Dona Maria? Que a gente, o Paulo, quando ele foi levado ao terceiro céu, ele disse: olha, eu não tenho palavras para expressar, porque nenhuma palavra dessa terra pode dizer, porque não é lícito dizer. E ele só disse o seguinte: olha, aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, é isso que tem lá. Então, uma herança tão maravilhosa, uma herança tão bendita. Imagina a gente andar num lugar que a rua é de ouro, mas não é assim, você pisa e sai pó de ouro, não, né? Tem uma camadinha assim de vidro. Ouviu alguém falando que viu no céu? Uma camadinha de vidro que é para você pisar na rua de ouro e o seu sapato não sujar, entendeu? Da poeira. Porque Deus é detalhista, né? Ele te fez tão detalhista, né, pastor? Vamos deixar isso para lá. Então, lá no céu, e a Bíblia diz que as mansões, né, maravilhosas que Deus tem preparado para nós. E quando João descreve a Jerusalém celeste, nós não podemos sequer imaginar o tamanho daquilo. Como é que são aqueles fundamentos com aquelas pedras preciosas, aquela porta maravilhosa feito de uma pérola só, né? Então, um Deus que é capaz de construir um universo
como nosso, imagina o que Ele poderá nos dar quando nós entregamos nossa vida a Ele. Amém? Uma herança maravilhosa aos seus filhos. Queria que nós lêssemos o livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Será que isso que eu estou dizendo é algo que Jesus não prometeu? Será que Jesus simplesmente falou, olha, o Pai é nosso, mas tudo que é dele é meu, não é seu? Não, né? Mateus 25, versículo 34. Alguém pode ler? 25, 34. Amém. Quem foi que falou isso? Jesus. E essa palavra aqui está dizendo, o título dela assim, o grande julgamento. Quem é esse rei que está sentado aqui nesse trono para julgar? É ele. Ele é o príncipe da luz. Mas chega uma hora, seu João, que o príncipe vira rei, não é verdade? Quando ele voltar, ele vai voltar como rei. O rei dos reis. Apocalipse diz que ele está escrito na sua coxa direita. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele volta como rei. E como rei ele diz, vinde benditos do meu Pai e entrai na posse da herança do reino que está preparado desde quando o mundo foi criado. Amém? Glória a Deus. É bom, né? Ser filho. Viu, Pedro? Você é filho. Alda, vocês são filhos. E quando você está passando por essa situação toda, né? A gente não sabe o que vai acontecer lá. Mas quando nós falamos, papai, ó, tá doendo, tá difícil. Tudo isso que está escrito aqui vem sobre você. E a bênção do Senhor vem sobre você porque você é filho. Você não precisa bater o pé e falar, eu reivindico. Não precisa, Jesus mesmo já disse. Ele já disse, é de vocês a posse do reino, daquilo tudo, que ainda não é tempo de chegar, mas as bênçãos espirituais nas regiões celestes são todas de vocês. Já está presente. Aleluia. Amém. A gente poderia falar muitas coisas sobre o relacionamento de Deus conosco como filhos, né? Mas já está avançada a hora, eu quero falar sobre o nosso relacionamento como servos. Quando nós nos relacionamos com Deus como filhos, a gente fica meio que preguiçoso às vezes, sabe? Ah, papai paga meus estudos, papai, quando eu peço, ele me dá as coisas, né? Papai faz tudo para mim. Mas a Bíblia nos ensina que como filhos nós também temos que ser servos. Nós temos que obedecer. Nós temos papéis a cumprir no reino. E nós temos que estar cientes de que se nós não cumprirmos estas coisas, nós não estaremos agradando o nosso Pai. Né? Lá no Salmo 78, 70, Deus diz que ele escolheu Davi, seu servo. Será que Davi não era filho? Ele era filho. Mas a palavra de Deus diz que Davi, grande rei, era servo. Então nós também somos servos do Senhor. E lá em Isaías 44, versículo 1, ele disse, ouve, pois, ó Jacó, servo meu. Isso é só para ilustrar que Deus nos chama de seus servos, né? Agora, quais são os deveres do servo? Agora sim, Lucas 19, versículo 17. Gostaria que nós lêssemos rápido aqui. Um abençoado, botei fogo aí, né? Eu estou ficando tudo sem ar. (19 e 17). Lucas 19, 17 diz o seguinte. Eu vou ler para o pessoal de casa também ouvir, né? Jesus estava falando aqui da parábola das 10 minas, né? Dos 10 talentos, e ele entregou 10 para um, 5 para outro, 1 para outro. E lá no versículo 17 ele diz,
Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Quando Jesus falou essas coisas, ele não falou isso aqui só para ilustrar coisas, né? Você pode ter certeza que isso é real. E que se isso, não vou trazer teologia sobre isso aqui, porque eu também não conheço, mas vamos entender que vai ter um tempo que Deus vai nos recompensar por tudo aquilo que fizemos. Amém? Então, temos que ser fiéis mordomos daquilo que Ele nos confiou. Nós temos que servir com humildade. João 13:16 diz que o servo não é maior que o seu Senhor. Jesus diz quando ele estava lavando os pés dos apóstolos: olha, o servo não é maior que o seu Senhor. Se eu sou o mestre e lavo os pés de vocês, vocês também têm que fazer isso uns com os outros. Então, na nossa qualidade de servos, é aqui que muitas vezes a igreja tem errado. A igreja foi chamada como serva do Senhor. Mas muitas vezes nós colocamos toda a expectativa numa pessoa, e aquela pessoa, ao invés de servo seu, ela se torna senhor. E a igreja tem se perdido nesse senhorio que Jesus disse que não era para fazer. Porque se eu, que sou um mestre, que vocês me chamam de mestre, de senhor, eu estou aqui lavando os pés de vocês, vocês também têm que ser servos uns dos outros. Então nós temos que ter humildade para servir tanto a Deus como uns aos outros. Porque quando nós servimos uns aos outros, sem querermos ser senhor sobre nós, sobre uns aos outros, nós estamos construindo debaixo da terra, né? Aquele grande carvalho que cresceu, primeiro ele cresceu para baixo, né? E o ouro, a prata, o bronze é dentro da terra que está escondido, não é verdade? Agora, a palha, o feno e a madeira é em cima da terra. Então, quando tem um fogo ali, seu João, queima fogo, queima a palha, queima a madeira, queima o feno, mas se naquela terra tem ouro, o ouro pode até ser queimado, mas ele sai purificado. Amém? Então, quando somos servos, de acordo com a palavra, uns com os outros, tudo aquilo que fazemos é passado pelo fogo, é purificado, não é visto dos homens, mas é visto de Deus. Amém? Aleluia. E em tudo nós temos que obedecer, né? O Senhor fala: Jonas, vai para Nínive. Sim, Senhor, estou indo para Nínive. E ele vira as costas e vai para Tarsis. Então isso não é obediência. Obediência é aquela que Jesus Cristo fez. Eu vos darei um renovo. E quando o renovo chegou, ele falou: Pai, passa de mim esse cálice aí, o negócio está feio. Tá difícil, olha só, estou suando sangue aqui. Mas, contudo, faça-se a tua vontade. Né? E ele entregou a vida dele, ele foi para a cruz. Ele entregou porque ele foi obediente. Aleluia. Nós temos também no nosso relacionamento várias consequências, não é verdade? A consequência de sermos obedientes, ela é uma consequência maravilhosa. Nós temos a herança dos santos. A Bíblia diz que nós seremos poupados da hora da tribulação e da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, né? Agora, quando nós nos rebelamos contra o Senhor e nós nem aceitamos o príncipe da luz, nós não vamos até ele, porque ele deu um passo em nossa direção e nós deixamos Deus com a mão estendida. É muito feio quando você vai cumprimentar uma pessoa, você fica com a mão lá, parecendo uma estátua, no vácuo. E é assim que a humanidade tem feito com Deus hoje. Deus estendeu a mão. Viu? Você que está aí assistindo. A mão do Senhor está estendida. E talvez você está deixando a mão do Senhor no vácuo. Agora vai ter uma hora, ó, que ele vai recolher a mão. Aí quando ele recolher a mão, é a hora que acabou. O céu vai recolher como um pergaminho, a oportunidade já era, e agora vai ser isso aqui, ó.
Quem rejeita Jesus, rejeita o Pai que o enviou. E quem rejeita o Pai, será que vai entrar na casa do Pai? Gente, é muito complicado a gente entrar na casa de uma pessoa a quem nós constantemente rejeitamos, de quem nós falamos mal. Quando nós vimos essa pessoa na rua, a gente joga pedra. A gente fala com ela que ela não é nada, que ela é um deusinho qualquer. Não vai entrar na casa do Pai. Porque muita gente acha que porque Deus é amor, no final de tudo, se Ele não te levar para o céu, o inferno vai ser só uma consequência, né, pastor? A gente estava lendo, que você vai ficar lá um tempinho dormindo e depois você vai apagar eternamente. Não vai ser assim, não. A Bíblia diz que existe um fogo inextinguível. É inextinguível. O lago que arde com fogo e enxofre, ele foi criado. E ele está aguardando o inferno para ser jogado lá dentro. Ele está aguardando Satanás para ser jogado lá dentro. Ele está aguardando a besta, o falso profeta, para ser jogado lá dentro. Agora, no inferno estão todos aqueles que rejeitaram a Jesus. E se o inferno vai ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre, e a Bíblia diz que essa é a segunda morte, jamais acaba, vai ter fogo para a eternidade, né? Então não é legal isso. Nós não queremos e não temos parte na rebelião, porque o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 21 que não herdarão o reino de Deus os idólatras, os feiticeiros, os sodomitas, aqueles que blasfemam, os impuros. Nada desses, nenhum desses vai entrar no reino de Deus. Agora eu quero falar, terminando a nossa explanação sobre as bênçãos decorrentes de sermos filhos do Senhor. Quando nós encontramos o João Jesus e nós reconhecemos que Ele é o príncipe da luz que veio, Ele entregou a própria vida, o sangue dele nos purifica. Eu não vou até Jesus não, porque eu já fiz muita coisa errada. A minha vida no passado, ninguém pode nem saber tudo que eu já fiz. É muito difícil, Deus. Eu tenho vergonha de olhar para o Senhor, mas a Bíblia diz que quando nós encontramos a Jesus, Ele derrama sobre nós o seu sangue, o sangue de Jesus nos purifica. A gente não tem mais, assim, como imaginar como que é que isso acontece. Mas eu quero dizer para vocês que nós somos espírito, alma e corpo. Amém? O nosso espírito, ele é revivificado em Jesus. E ele é purificado. Então nós temos acesso de novo a Deus através do nosso espírito, ligado ao Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos convida para as bodas do Cordeiro. Vamos abrir Apocalipse 19. Apocalipse 19, maravilhoso esse texto. Fala do júbilo no céu. Quando o Senhor trouxer toda a miríade de anjos, e o Senhor vier para nos buscar, para nos levar para essa herança maravilhosa que como filhos nós temos direito. Vai ser tão maravilhoso que vai ter uma festa. O casamento do Cordeiro. Versículo 6. Então ouvi uma voz, como que voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Que interessante o anjo falar isso, sabe por quê, Alessandra?
Porque não era o próprio Deus que estava ali falando, era o anjo. E ele diz, olha, vai ter uma festa no céu, vai ter um casamento, seu João. Nós fomos convidados para esse casamento, porque somos a noiva do Cordeiro. Vamos celebrar esse casamento. E o anjo fala, olha, escreve, porque essas são as verdadeiras palavras de Deus. Não é mentira. Vai ter o casamento. O Cordeiro vai se casar com a noiva. E só vai no casamento quem tem uma aliança com Ele através de Jesus Cristo. Do sangue que nos purifica de todo o pecado. Porque estamos falando disso. E onde é que fica aquele texto que eu li? Será que ele ficou lá? Efésios 5 diz, longe de vós toda a impureza, toda a maledicência. Longe de vós todo o desejo impuro do seu coração. Longe de vós ficar fazendo coisas erradas, escondido, pensando que ninguém está vendo. Porque quando Deus trouxer à luz todas as coisas, tudo isso vai ser revelado. Quantas pessoas antigamente não sabiam nada, por exemplo, sobre sociedades secretas que adoram Satanás, né? E hoje você liga a televisão, você ouve alguém falando sobre isso, você abre o YouTube, tem lá aulas sobre sociedades secretas que adoram o diabo, e nós vemos que Deus está trazendo à luz tudo aquilo que eles estão fazendo nas trevas. Então, longe de nós andarmos em trevas, porque se Deus deu um passo em nossa direção, de sermos seus filhos, Ele quer que nós andemos na luz. Porque quem anda na luz não tropeça, mas quem anda nas trevas não enxerga nada. E quem anda nas trevas faz as obras infrutuosas das trevas. Como filhos amados, que vamos participar do casamento do Cordeiro, a quem Deus escolheu para um relacionamento de pai e filho, de servos obedientes, nós temos que andar como filhos na luz. Hoje, eternamente, porque quando nós começamos a andar hoje como filhos na luz, nós vamos andar eternamente na luz. Mas quando nós começamos a andar nas trevas, segundo o príncipe deste mundo, a palavra de Deus diz que ali haverá choro, trevas e ranger de dentes. Não é essa a herança que Deus tem para nós. A herança que Deus tem para nós é um céu de glória, uma terra nova. Apocalipse 22. Vi um novo céu e uma nova terra, porque as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Amém. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos porque o teu amor é tão grande, tão maravilhoso. Tão grande é teu poder, a tua soberania, a tua santidade. E o Senhor olhou para nós, e nós tão fracos, pobres, caídos nos nossos pecados, e o Senhor diz, eu vos amo. E eu tenho um relacionamento de filho para você. Eu tenho uma veste nova para você. Eu tenho um anel no dedo. Eu tenho sandália nos pés. Eu tenho uma herança eterna bendita. Mas quantos têm rejeitado esta herança do Senhor, virado os seus rostos contra ti, blasfemado contra o Senhor? Mas nós aqui neste lugar queremos dizer que nós somos gratos a ti. Nós agradecemos ao Senhor pela tua herança bendita, porque o Senhor enviou o seu Filho, a quem nós amamos, a quem nós servimos. A nossa aliança com o Senhor, através de Jesus, ela é possível, porque Ele veio. Isso não é uma história, uma brincadeira, é a realidade. E nós sabemos que o Senhor é real nas nossas vidas. O Senhor é real dia após dia, assim como a tua palavra diz, que manhã após manhã o Senhor tem sido o nosso braço forte. Obrigada, Senhor. Eu te adoro, eu te bendigo, eu te louvo.
E eu te peço que o Senhor derrama sobre nós nessa noite esse manto de paternidade. Que o Senhor nos acolha e naquilo que ainda não entendemos, que o Senhor é o nosso Pai, que podemos contar com o Senhor como Pai, que jamais nos abandona, que jamais vira o rosto para nós, ainda que nós pequemos. Isso não atinge o Senhor, não muda a tua natureza. O Senhor se entristece quando nós pecamos, mas o Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça e de toda impureza. Por isso nos dá a vestir nessa noite as vestes da noiva que vai entrar nas bodas do Cordeiro, o linho finíssimo, puro e santo, de atos de justiça, de filhos que andam na luz e que têm, ó Deus, vidas comprometidas com o teu reino. Porque nós temos que remir o tempo, porque os dias que andamos são maus. Obrigada por isso. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.